Olá pessoal, eu sou o Cauã e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre colonização no Brasil, um assunto muito importante e também conta a história do nosso país. Então, se você já gostou desse tema, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E deixa aqui também nos comentários uma sugestão de um tema que vocês querem que eu traga para o canal. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo, roda a vinheta. A colonização do Brasil foi um processo que começou em 1500 e terminou em 1822 com a independência do Brasil. Quando falamos de colônia ou Brasil colônia, estamos nos referindo a atividades agrícolas que eram fundamentais para o crescimento do nosso país. Mas também o Brasil foi um dos países que mais utilizou mão de obra escrava durante esse processo, utilizando os próprios indígenas nativos e também negros trazidos da África para poder ser escravizados aqui no nosso país. Também temos que falar sobre as diversas fases e diversas etapas, processos que nossa colonização teve. Nesse vídeo nós vamos falar por partes, justamente para evitar dúvidas e para que você consiga entender melhor o assunto. Então vamos começar. Vamos falar sobre as características da colonização. A primeira delas é a escravidão. Em 1500, quando os portugueses chegaram, os jesuítas foram contra a escravidão direta dos povos indígenas, porque o objetivo deles era catequizar, trazer o cristianismo para a nossa cultura. Mas nós sabemos que os portugueses ainda assim escravizaram o nosso povo. Além de os povos indígenas, eles perceberam que os povos indígenas às vezes não aguentavam o trabalho ou não faziam um ótimo desenvolvimento para a colônia. Isso fez com que eles optassem em trazer escravos africanos direto para o Brasil. Essa atividade era conhecida como tráfico negreiro. Vamos falar também sobre a violência. Nós sabemos que a violência ela foi algo muito utilizada pelos portugueses na questão de punir os escravos caso fizessem alguma coisa errada. Nessa época era muito comum espancamentos, chicotes, açoites e até abusos sexuais por parte dos portugueses. E também nós temos que falar sobre o plantation. O plantation nada mais foi do que um modelo de produção agrícola que visava o comércio exterior com a Europa. Nós sabemos que o Brasil na época era um grande produtor de cana-de-açúcar, pau-brasil, entre outras atividades, café, outras atividades agrícolas. Nós começávamos a exportar esses objetos, esses alimentos para fora, com Portugal e também para outros países. Isso fez com que a nossa economia crescesse e ajudasse a prosperar a colônia no Brasil. A fase pré-colonial do Brasil, ela é chamada assim porque durante os 30 primeiros anos não houve uma iniciativa dos portugueses de colonizar de fato o nosso país. Desse período, o que mais se destacava era o pau-brasil. A madeira ela era obtida a partir de escambo com os indígenas. E também os primeiros povoados brasileiros foi a partir de náufragos e degradados portugueses que permaneceram no Brasil. Os historiadores consideram essa fase uma fase onde não se houve muito tentativa de colonização, era mais uma estabilização dos portugueses e a criação das primeiras vilas e colônias portuguesas ao Brasil. Na fase colonial, ela começou-se em 1530. A ameaça sofrida por França e Inglaterra fez com que os portugueses começassem a de fato colonizar nosso país. Primeiramente foram criadas as capitanias hereditárias, que nada mais foi do que a divisão de 14 faixas de terras, e essas terras elas podiam ser dadas aos filhos dos donos. Pernambuco e São Vicente são as terras que mais se destacaram pela produção de açúcar. Em 1549 foi estabelecido o governo geral. Tomé de Souza foi o primeiro governador geral e estabeleceu Salvador como a primeira capital do país. Também nós temos que falar que a produção de açúcar ela teve a sua crise quando holandeses invadiram o litoral brasileiro e começaram a exportar açúcar no Caribe. Isso fez com que o preço do açúcar despencasse no comércio exterior.
Isso fez também com que os portugueses adentrassem mais e começassem a explorar o sudeste e o centro-oeste brasileiro. Foi a partir daí que encontraram veios de ouro em Minas Gerais e depois Goiás. A riqueza desse material, desses minérios, fez que os portugueses começassem a criar as primeiras cidades e vilarejos aqui no território brasileiro. E no século XIX, a produção do café se tornou a principal atividade econômica do nosso país. Vamos falar sobre os ciclos da economia da colonização brasileira. O primeiro deles é o ciclo do pau-brasil. O pau-brasil ele era uma árvore que era exportado para a Europa para a produção de tinta. Só que devido ao desmatamento, os portugueses viram que as árvores foram sumindo ao longo dos anos. Isso fez com que eles mudassem para uma outra atividade econômica, que foi o ciclo do açúcar. O açúcar ele foi um dos produtos mais comercializados e produzidos no Brasil. Foi nesse período que foram criados os primeiros engenhos e os primeiros vilarejos aqui no Brasil, além também da chegada de negros africanos para trabalhar como escravos nessas lavouras e nesses engenhos. A partir da crise do açúcar, que devido à chegada dos holandeses e começaram a exportar o açúcar também, houve uma decadência no seu valor. Isso fez com que os portugueses começassem a explorar as regiões sudeste e centro-oeste do país, onde encontraram as primeiras minas de ouro. O ouro ele foi um produto que trouxe muita riqueza ao Brasil e fez com que também fossem criadas as primeiras cidades. E por último, as consequências da colonização brasileira. Nós sabemos que tivemos várias consequências, algumas positivas e outras negativas. Vamos começar com as positivas. As positivas são a questão do idioma português que foi introduzido a nós, os costumes, as tradições, a cultura portuguesa e também a religião, o catolicismo, que até hoje em dia é a principal religião do Brasil, que no caso é a católica, o cristianismo. E também tivemos consequências negativas que perduram até hoje no nosso país, como por exemplo o racismo e a desigualdade social. Nós sabemos que devido à escravização de povos africanos e povos indígenas, até hoje em dia a população negra é a que mais sofre de racismo e desigualdade social no nosso país. Isso reflete ao nosso passado, de como foi as nossas ideias introduzidas pelos portugueses, de que os povos africanos, os povos negros, eram inferiores. E isso ainda é uma triste realidade, mas que continua até os dias de hoje. Mas basicamente essas foram as consequências da colonização brasileira. Bem, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender. Basicamente foi isso o conteúdo de colonização brasileira. Eu vou deixar um mapa mental aqui na descrição, onde vocês vão poder baixá-lo, tá? É um mapa mental criado mesmo por mim, e isso vai ajudar muito vocês a entender melhor o conteúdo. E também deixe nos seus comentários, né, algum tema específico que vocês querem que eu traga aqui no canal. Esse vídeo vai estar na playlist Brasil, porque assim como ele vai ter outros vídeos que eu vou estar postando sobre a história brasileira. E deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, pessoal.